Vamos então ao Rio de Janeiro e daqui da chuvosa cidade de São Paulo eu cumprimento Sidney Rezende na chuvosa cidade do Rio de Janeiro, porque já vi que está chovendo por aí. É mais ou menos por aí. Senhoras e senhores, bom dia. Elisa também. Veja o papel importante da imprensa. Se não fosse a imprensa, eu não saberia que você entraria de férias. Você escondeu, mas os nossos profissionais denunciaram agora há pouco e prestaram um grande serviço. Vai de férias, nem avisou, hein, Elisa? Que coisa, Já hein? estão expondo aqui a minha verdade, nem sei o que eu perguntaria para você sobre isso. Ainda bem que minhas férias não são um assunto aqui, por enquanto, não é, Sidney Rezende? Por isso eu vou trazer o nosso... um pouquinho de assunto, um pouquinho só. Um pouquinho só de assunto, só uma pitada. Vamos lá então, vou começar aqui o nosso quadro trazendo um assunto que fala da cidade de São Paulo e fala de um vazio nos postos de saúde, porque São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19. A prefeitura afirmou que todo o estoque foi utilizado por causa da alta procura na capital. Nesta semana, a faixa etária que deveria ser imunizada é a de pessoas de 50 a 59 anos. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou ao analista da CNN, o Caio Junqueira, que o calendário será retomado normalmente a partir de amanhã. Sidney Rezende, quem mora aqui em São Paulo, já estava vivendo aquela alegria, não é? A expectativa de, puxa vida, vou conseguir me vacinar. Até adiantaram em todo o estado de São Paulo, que também acaba respingando aqui na cidade, adiantaram o calendário e aí, de repente, uma ausência de doses. Como se avalia, então, hein, essa ausência, pelo menos por enquanto, por um dia ocorrida aqui em São Paulo? Ô Elisa, eu vou falar o óbvio aqui, né? Se tem uma coisa que não volta para trás é o tempo, né? A gente só caminha para frente. Então, o que aconteceu? Na semana passada, a tal da xepa da vacina, sobrou um pedacinho, um pouquinho, né, de vacina em cada frasco. O que fez acertadamente a Prefeitura de São Paulo? Disse, ó, quem tiver mais de 18 anos e puder dar uma passadinha nos postos, tem lá a xepa da vacina. E vacinou, as filas foram grandes, mas um pouco diferente do que aconteceu ontem, porque naquele dia as pessoas sabiam que iam entrar na fila, podia ser até que não tivesse a vacina para si, era uma excepcionalidade, era um ganho, né? Então você ganhava tempo, mesmo que você estivesse na fila. Ontem foi o oposto, porque as pessoas foram lá seguras que iriam ser vacinadas e não tinha vacina para todo mundo. É verdade que você disse agora há pouco, pelo menos a nota oficial da Prefeitura de São Paulo, que cravou aqui, devido à alta adesão à vacinação anti-Covid-19 na capital, com cerca de 90% do público entre 50 e 59 anos vacinado, com a primeira dose, os estoques foram utilizados e, portanto, não tem vacina para todo mundo. Qual é o problema? Você perde tempo. As pessoas que se programaram para se dedicar a isso, na parte da tarde, por exemplo, chegavam num posto, não tinha, mas dava-se uma certa esperança que num outro posto poderia ter. A pessoa saía correndo de lá e ia para outro lugar. Chegava lá, não tinha também, mas alguém dizia, olha, pode ser que tenha em tal lugar. Então, isso é que foi complicado. Quando isto acontecer, excepcionalidades como essa, diz, olha, veio mais gente do que poderia, ou recebemos menos vacinas do que nós estávamos imaginando, comunica as pessoas, gente. Nós estamos num sistema multiplataforma. Dá uma ligadinha aí, manda uma mensagem para a CNN e divulga com o maior prazer que acabou, que não vai ter. Isso é que não pode. Então, as pessoas que vieram de muito longe, deixaram de trabalhar, se programaram só para isso. Tem gente que vai, às vezes, com o dinheiro da passagem só de ida, né? Ou vai com dificuldade, a pessoa, talvez por algum problema, alguma comorbidade, não tem velocidade. Isso é que falhou na Prefeitura de São Paulo. Vale para ela e vale para todas as outras administrações. Quando vocês sentirem que a procura está alta demais ou que tem vacina de menos, comunica as pessoas para elas não perderem tempo. Se na semana passada a fila da xepa teve aquela excepcionalidade, e que bom, aqueles que conseguiram vacinar e não esperavam que seriam vacinados, estão aí já na primeira dose de imunização, que ótimo, mas no dia de ontem realmente foi uma bola fora completamente. Está dizendo a Prefeitura de São Paulo que hoje restabelece, né, a vacinação, até porque o governo do estado vai também remeter para a cidade de São Paulo uma boa quantidade. Tomara que hoje dê certo. Pode ter sido uma falta de planejamento, algum erro na hora de planejar essa vacinação, Sidney Rezende? Pode ter sido uma falta de planejamento, mas está parecendo aí, pelo que disse a nota oficial da Prefeitura, que foi um erro de comunicação. Porque eles não estão dizendo que tinham poucas vacinas, estão dizendo que as vacinas que eles tinham dariam e seria uma boa quantidade disponível, mas que a procura, a adesão foi maior do que se imaginava. Então é isso que eles estão dizendo. Então, na minha opinião, foi a combinação de falta de planejamento, sim, porque você não pode fazer alguma compra que seja somente uma quantidade específica, é que nem fazer um churrasco
churrasco em casa, né? Você vai comprar carne, você vai comprar cerveja, comprar bebida, você compra sempre um pouquinho mais, porque pode vir mais gente, alguém pode consumir um pouquinho fora do esquadro e pela média você vê se está bem abastecido para o churrasco ficar bacana. Porque senão tem carne, mas não tem cerveja, ou não tem cerveja, também não tem carne, e acaba antes da hora e frustra todo mundo. Ontem realmente eu acho que foi uma combinação de falta de planejamento e mais falta de comunicação. O presidente Jair Bolsonaro criticou a imprensa ao participar de uma formatura militar na cidade de Guaratinguetá, interior aqui do estado de São Paulo. Bolsonaro demonstrou irritação com uma jornalista. Também lamentou o número de mortes e voltou a defender o tratamento precoce. Vamos assistir. Lamento todos os óbitos, lamento muito. Qualquer óbito é uma dor na família. E nós, desde o começo, o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce. Se perguntando de vocês, jornalistas, né? Muitos de vocês têm conhecimento de gente que tomou hidroxicloroquina, tomou ivermectina, para buscar aí minimizar os efeitos da Covid. Existe sim um documento oficial do Tribunal de Contas da União que fala em supernotificação de casos, tendo em vista a forma como estados poderiam ganhar recursos, levando em conta o número de pessoas contaminadas ou vitimadas por Covid. Você defende ainda? Pode terminar? Quiser interromper? CNN, vocês elogiaram a passeata agora de domingo, né? Jogaram fogo de artifício em cima de vocês elogiaram ainda. A CNN esclarece que no sábado, durante a cobertura da manifestação na Avenida Paulista, o repórter Tiago Américo percebeu que havia fogos de artifício sendo estourados na direção dele e da equipe. Os profissionais identificaram um homem que agia sozinho, escondido do outro lado da avenida, e optaram por continuar o trabalho em outro lugar. Como o repórter relatou na entrada ao vivo, após esse episódio, a manifestação seguiu de forma pacífica. Sidney Rezende, como você avalia as declarações do presidente da República? Penso que ontem o presidente foi muito infeliz, né? Não é a primeira vez que o presidente destrata profissionais de imprensa de veículos diversos. Teve uma vez ele disse que queria sair no braço com um deles, noutra ocasião ele xingou de maneira grosseira também repórter, já usou palavras de baixo calão, ontem ele usou um palavrão também, de maneira completamente imprópria. Ele não foi hostilizado ontem, ele não foi pressionado pelos repórteres, ele não foi constrangido. A repórter da Globo que fez a pergunta de uma das empresas afiliadas, ela fez uma pergunta pertinente e o problema é muito mais na resposta do que nas perguntas. Os profissionais têm que fazer as perguntas desde que maneira educada, civilizada, pertinente, jornalisticamente relevante. Eu condeno completamente essa atitude do presidente, acho que ela reaviva uma forma de tratamento da autoridade com os repórteres muito imprópria, muito pequena. Já há um caso que está na história do jornalismo e na história brasileira contemporânea que se deu com o general Newton Cruz, que também incomodado com a pergunta de um repórter, ele perdeu o controle emocional e partiu para cima. A exemplo do presidente, ele tem pavio curto também, mas o chefe da nação precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma tranquilidade, às vezes respirar 2 vezes, em outras ocasiões talvez nem se declarar sobre um tema, faz um depoimento um pouquinho depois, com mais tranquilidade. Acho que o presidente é pressionado sim, qualquer que seja o presidente que ocupará o seu posto um dia, também será pressionado do mesmo modo, faz parte do jogo democrático esse tipo de atitude. A opinião específica do presidente é a opinião específica do presidente. Nosso dever é levar como informação, como notícia, sem qualquer reparo. Comentários após aquele comentário do presidente, as consequências daquilo é uma outra história. Mas o presidente pode se expressar sim sobre as perguntas que são feitas. Há ocasiões também em que o distanciamento é importante. Nós não temos esse hábito aqui no Brasil, sabe, Elisa? Mas em muitos lugares do mundo a autoridade ela fica distante, os microfones são colocados, as perguntas são feitas, mas não tem essa proximidade. Há casos, não foi ontem, mas há casos em que o repórter às vezes toca também o próprio microfone no rosto da autoridade. Isso é muito ruim porque não faz que cheguemos à conclusão que nós precisamos, que é do esclarecimento. Agora, realmente a forma como o presidente tratou foi na sequência dessa gravação que foi colocada a crítica à CNN, né? Nós aqui, até por elegância, estamos mostrando a crítica que ele fez à própria empresa e a empresa se pronunciou. E o presidente se deixou envenenar também porque
porque os repórteres, quando eles vão em coberturas de eventos muitas vezes até grandiosos, ele diz o que ele está vendo naquele momento. E a imagem também, isso colabora para você ter registros. Um repórter no outro ponto faz um outro registro, depois os comentaristas também, e aí você tem um mosaico muito bom. E todos os meios de comunicação, cada um à sua maneira, fazem seu trabalho com profissionalismo, por isso jornalismo profissional, e dali nós temos uma espécie de um apanhado médio de como foi que aconteceu aquele evento. Você não pode querer fazer com que o trabalho da imprensa seja exatamente o que você gostaria que fosse, embora ele possa se pronunciar. Então eu realmente lamento, acho que o presidente precisa ter um pouco mais de equilíbrio emocional. Ontem ele estava nervoso, ele tentou logo na entrada dar uma entrevista também, ele estava tranquilo até naquele momento, mas ele foi ali recebido por gritos de fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Aí ele foi para a cerimônia, ele interrompeu, não tinha condições mesmo da entrevista, ele foi para a cerimônia, participou dela, fez um discurso curto, transmitimos aqui, ele saiu de lá, deu essa entrevista e aí que a situação chegou a esse ponto. Ele virou-se para trás também e pediu silêncio a todos os seus ali, seus aliados, seus convidados. As pessoas estavam ali ao lado dele, né, porque ele estava com a temperatura mais alta. Mas eu reputo que não é a melhor atitude. Gostaria muito que ele pedisse desculpas, né? Ele não fez até hoje isso. Mas repetidas vezes, quando se trata de jornalistas assim, não é um bom princípio. Como também não é um bom princípio jornalistas tratarem autoridades de maneira deselegante. Não foi o caso de ontem. Então as duas coisas precisam existir, que é uma relação civilizada em benefício da população. Desculpe me alongar, mas é que é a nossa área, a gente precisa deixar muito claro, né? E esse pedido de silêncio veio por meio de um cala-boca lá para trás e um cala-boca para a própria repórter e, evidentemente, aqui o nosso mais sincero sentimento de solidariedade à repórter que estava fazendo o básico, né, do nosso ofício, que é fazer perguntas. Sidney, na sua avaliação, por que exatamente o presidente ficou irritado com as perguntas que estava ouvindo? Eu acho que o presidente ontem não estava num bom dia, ele estava tenso, preocupado. Uma manifestação da oposição no fim de semana, tanto que ele fez referência ali ao repórter da CNN e à nossa cobertura. Depois, ontem aconteceu um episódio também que é possível que tenha influído, porque teve um ofício assinado pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, que determinou que as autoridades que denunciaram a ocorrência de fraudes nas eleições presidenciais de 2018, foi o caso do presidente Bolsonaro, têm um prazo de 15 dias para apresentar as evidências, as provas do que ele está dizendo, né, que comprovem as suas falas. E isso foi realmente objeto de tensão. Chega no lugar, ele é hostilizado também com grito de fora Bolsonaro. Houve uma manifestação ali aos gritos, né? Tanto é que ele abandona. Ele imaginava que fosse ter um outro tipo de recepção. Então, tudo isso conjugado à pressão natural. Uma vez ele disse também, não pode tomar um caldo de cana, não pode fazer nada. Então, eu reconheço, ele é humano, isso acontece, mas ontem ele foi completamente deselegante, impróprio. A repórter, de fato, ela e os demais estavam fazendo o seu trabalho e não havia motivo para a temperatura ser elevada àquele ponto. Então, essas coisas acontecem. Que o presidente pense 2, 3, 4 vezes, né? Talvez boas entrevistas coletivas de forma serena, tranquila, e que tudo possa ser perguntado, é sempre melhor do que partir para esse tipo de confronto incivilizado entre as pessoas. Eu não gosto, eu prefiro a elegância, viu? Nessa hora, acho que a tranquilidade e a elegância é importante. E o chefe da nação precisa ter equilíbrio emocional, é importante isso, viu? Próximo assunto nosso aqui, ao vivo, para você no Liberdade de Opinião, tem a ver com a CPI da pandemia, mas por meio de uma decisão do STF. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a convocação de governadores para a CPI da pandemia. A pedido da ministra, o plenário do STF vai se reunir ainda nesta semana para decidir qual vai ser a regra a respeito do tema. A informação foi confirmada à CNN pela assessoria de imprensa da Corte. Até o momento, apenas o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, tinha prestado depoimento à comissão da CPI da pandemia. Sidney, qual a sua avaliação sobre essa decisão da ministra Rosa Weber e por que os governadores não podem ser convocados para depor na CPI? Eu, pessoalmente, como cidadão, gostaria muito que eles fossem e que dessem explicações, respondessem as perguntas mais ásperas que eventualmente tenham, as mais tranquilas. Acho que seria bom para todos. Eu acho que mesmo ocorrendo este impedimento do Supremo, eles poderiam comparecer também e vai lá e enfrenta o problema. Eu preferiria assim. Mas o que diz a lei, o que diz Rosa Weber? Ela diz o seguinte, que governos estaduais podem ser investigados, mas pelas assembleias legislativas e tribunais de contas, mas não pelo Congresso Nacional, Câmara ou Senado. Ela também deixou claro que não se pode convocar
convocar o presidente Jair Bolsonaro. Então, se alguém pretendia ver o presidente Bolsonaro sentado ali na cadeira do depoente, não vai ver nem os governadores e nem o presidente, justamente por conta desta peculiaridade. Embora, no caso do governo federal, ministros possam comparecer, embora deputados como Osmar Terra, né, que vai estar presente lá, também possa ser convocado ou convidado. Então, o interessante, Elisa, é que a legislação dá esta condição. Agora, se o governador disser: eu vou mesmo assim, não há problema, mesmo o Supremo tendo me dado esse direito, eu vou lá. Ele pode comparecer, mas um outro detalhe importante, essa decisão da Rosa Weber é uma decisão em liminar, isso vai para o pleno, o plenário ainda vai tomar essa decisão, mas eu tenho para mim que o plenário vai caminhar com ela, não vai contrapor a posição dela não. Então, a justificativa é essa, é que a CPI não tem autoridade e autonomia para convocar governadores, o que determina a lei, e baseando-se nisso, ela deu essa liminar. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, a CPI da pandemia retoma os trabalhos, não é mesmo? Nesta terça-feira, 22 de junho. O nome do dia é Osmar Terra, deputado e ex-ministro da Cidadania. Terra é apontado como um dos integrantes daquele chamado gabinete paralelo, que orientava o presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. Os senadores aprovaram inicialmente a convocação de Terra, mas converteram essa convocação em convite. E agora, como convidado, o deputado pode decidir não comparecer ou deixar a reunião a qualquer momento. E sua expectativa, Sidney, para esse dia de trabalho? Bom, eu espero que ele indo não abandone, não vá embora. Witzel fez isso, né? Então ficou metade ali da sessão interrompida. Eu acho que é sempre bom você ficar até o final, mesmo que sejam perguntas espinhosas. Mas, do ponto de vista legal, o deputado Osmar Terra pode realmente a qualquer momento levantar. Eu acho que ele indo, e eu acho que ele faz aquele discurso inicial, ele se apresenta, defende as suas ideias. Mas, parêntese, veja aí que nós tratamos aqui do relacionamento imprensa e autoridades agora há pouco. Vou me permitir mergulhar um pouquinho mais nesse tema agora. Se não fosse o trabalho da imprensa, você não teria as gravações em vídeos, as entrevistas, os testemunhos. O deputado Osmar Terra deu várias entrevistas, inclusive a CNN, entrevistas importantes, que pode ser que sejam até repetidas lá, né? Eles têm, os senadores utilizados desse hábito, né, também agora de mostrar vídeos. Então, o que acontece? Muito do que ele disse, mas não foi isso que eu disse, interpretaram errado. No momento que se mostra a imagem, vai ficar mais complicado para ele. Por isso que agora há pouco a nossa colega Luciana Barreto bem alertou que Osmar Terra continua, em linhas gerais, pensando da mesma forma. Ele várias vezes utilizou-se da expressão imunidade de rebanho, qual seja, quanto mais pessoas pegarem o vírus, né, mais ele se alastrará e mais pessoas poderão ficar imunizadas naturalmente, independentemente da vacina. Essa é uma posição muito controversa que os médicos especialistas não confiam, né, como a melhor opção. Então, Osmar Terra, ele não tem como fugir das suas declarações. Além daquelas de dizer que vai acontecer isso, acontecer aquilo, dizer vai acabar a pandemia, não acabava, o vírus vai ser controlado, não foi controlado. Ele errou, mas várias vezes, né, nos seus prognósticos de futuro. Mas ele será menos pressionado pelo que ele disse que iria acontecer, embora eu acho que vão surgir perguntas nesse sentido, e mais porque ele, de fato, disse como a melhor medida para ser tomada e influiu na tomada de decisão do presidente da República. O presidente acreditou nele. E agora, olhando para trás, em mais de um ano de difusão do vírus, da Covid, da doença, se vê que foi realmente um mau conselheiro. O presidente não escolheu bem ao ouvi-lo com a atenção que ele poderia merecer se ele tivesse feito observações construtivas, positivas, efetivas, e se deu no oposto. Ele demonstrou ser, na verdade, um colaborador trapalhão. Isso vai ficar explícito na CPI, eu não tenho a menor dúvida. A não ser que ele faça a apresentação, responda algumas perguntas do relator, levante e vá embora. Eu acho que não, acho que ele vai ficar, viu? Ele é deputado, ele é esperto, ele é do meio, ele é profissional, né? Então ele vai tentar fazer de um limão a limonada. Se ele vai conseguir, acho difícil, mas pode ser que consiga, né? Veremos a partir das 9 horas da manhã e você confere isso tudo aqui com a gente na CNN. Sidney Rezende, por hoje é só. Obrigada, viu? Até amanhã. Amanhã você está conosco ainda ou já está de férias? Amanhã não estarei perdida por algum lugar, mas lhe vejo daqui a 20 dias. Então descanse, boas férias e até a volta.
Importante sempre lembrar que as opiniões emitidas pelos comentaristas aqui no quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.